Olá pessoal, Newton Oliveira aqui e hoje falaremos de Pânico 7 e como que essa franquia até hoje arrebenta em bilheteria e ainda tem um gás com o público cativo. Roda a vinheta! A franquia Pânico é uma franquia que vem desde 1996, acumula 7 filmes e muita história, já foi paródia, já foi copiada, já foi de tudo. E é uma franquia muito amada pelos fãs, ela tem uma legião de fãs que são ferrenhos, né? Que são religiosos, eu diria, até. E ela passou por um turbilhão de coisas, uma montanha-russa de decisões, de incertezas. E assim, ela chegou no começo, lá em 1996, ela chegou a faturar mais de 10 vezes o seu orçamento. E como em qualquer continuação, a produção ela vai ficando mais cara porque o elenco cobra mais, você sempre quer mais qualidade, as locações ficam sempre maiores, e aí o custo vai aumentando e a tendência das franquias, até pelo desgaste de roteiros parecidos, vai caindo. Então é uma curva que custo aumenta e a lucratividade diminui. Até que Pânico 4, eu acho que se não me engano em 2011, ele tem um retorno não muito lucrativo, né? Ele deu um certo lucro, mas ficou ali quase no empate. Isso fez com que a franquia se congelasse por mais de 10 anos. E aí em 2022 nós tivemos o Pânico 5, que ele nem chama Pânico 5, ele chama Pânico de novo. Como se fosse quase que um remake da franquia, mas obviamente continuando, trouxe até a Neve Campbell de volta. E o filme 5 e 6, ele tem a mesma dupla de diretores, né? Que é o Matt Benicelli e Tyler Gillett. Eles são os diretores de 5 e 6, e aí aconteceu uma loucura fora de tela, uma polêmica envolvendo as suas protagonistas, né? Então nós tivemos aqui, por exemplo, a Melissa Barrera. Ela tentou lacrar com alguns comentários no Twitter, se envolveu em política e o estúdio não concordou, a empresa produtora não concordou e demitiu a Melissa Barrera. Jenna Ortega, aí existem muitas versões. Ela oficialmente disse que foi um problema de agenda, outros dizem que ela comprou as dores da Melissa Barrera e resolveu sair da franquia, ou teve medo de assumir a franquia, o protagonismo só para ela e não ter um retorno bom nem de crítica nem de bilheteria. Muito bem, as duas protagonistas saíram depois de Pânico 6 e a produção de Pânico 7 praticamente ela voltou ao zero, né? Então não sabiam mais o que fazer com o roteiro, e a Neve Campbell, que sempre foi a grande protagonista da franquia, no Pânico 6 ela foi jogada completamente para escanteio. Ela chegou a falar na mídia que não estava sendo reconhecida e a produção tocou o F para ela. E aí acontece tudo isso com a Melissa Barrera e com a Jenna Ortega. O que a franquia Pânico tem que fazer? Botar o entre as pernas e chamar Neve Campbell de volta para o filme 7. E aí ele desiste completamente daquela trama que estava sendo construída nos filmes 5 e 6, levava em consideração a descendência do primeiro assassino lá do primeiro filme, trabalhou essa coisa de que será que o sangue, o DNA vai ser uma vítima ou vai ser uma assassina? É uma vítima com instintos assassinos? Isso foi muito bem construído no filme 6 e completamente esquecido no filme 7. O filme 7, ele traz de volta a Neve Campbell. Eu vou entrar em pequenos spoilers, eu tenho certeza que isso deve ter saído no trailer. Eu não sou muito de assistir trailer, mas desde o começo do filme, deixa bem claro de que o assassino é o Stu. Stu, aquele mesmo ator que fez o Salsicha, o nome dele é Matthew Lillard. Então, desde o começo, ele dá a cara a tapa. Diferente de todos os filmes da franquia, em que tem todo aquele suspense de quem será o assassino, e que na maioria das vezes é uma motivação muito rasa, e o filme ele acaba fazendo sucesso pelo suspense, pelas mortes, às vezes engraçadas, às vezes
muito diferentes, estilo Premonição até, mas ele joga na cara do espectador de que o assassino é o Stu. E ao longo do filme você começa a ter dúvidas se realmente aquilo é verdade ou se é uma IA se passando pelo Stu, famoso face swap, né? Então, eu não vou entrar em spoilers agora não, pode ficar tranquilo, isso aí com certeza tá no trailer, isso aí deve estar até na sinopse do filme. Então ele mudou completamente o estilo, mas é uma franquia que ameaçou ter um grande boicote do público com a saída das duas protagonistas de Pânico 6, mas a crítica eu diria que não, porque a crítica até bateu bastante em Pânico 7. Mas o público abraçou completamente a franquia de volta e teve nada mais, nada menos que a maior bilheteria entre toda a franquia. Então, dos 7 filmes, o que teve o melhor resultado financeiro em volume, não estou dizendo em proporcionalidade, porque o primeiro filme ele fez mais de 10 vezes o seu orçamento, mas também o orçamento era 15 milhões, né? E ele fez 170 e tantos. Este filme atual, o 7, ele custou cerca de 45 milhões, que é pouco comparado aos filmes anteriores, que custaram até mais do que isso. Ele arrecadou até o momento 209 milhões de dólares. Ou seja, sucesso absoluto. E ele ainda está em cartaz. Você consegue assistir esse filme no cinema e ele já está disponível lá fora para aluguel digital. Então, se você tiver uma VPN, tiver aí alguns meios não republicanos, você também consegue assisti-lo. Pois bem, o que faz a franquia ter esse gás? Como eu disse, né? Ela tem sempre um clima de suspense, aquele clima de que quem será o assassino ou os assassinos, já que alguns filmes têm mais de um. E é interessante que esse universo de Pânico, ele é um universo em que todo mundo é conhecido, todo o público, todo aquele universo sabe quem são os assassinos anteriores, sabe quem são as vítimas, sabe onde as vítimas moram, sabem onde os crimes foram cometidos. Tanto é que o começo de Pânico 7 ele é bem interessante porque funciona como um museu dos assassinatos do filme 5 e 6 e você pode alugar como se fosse um Airbnb. Você aluga para passar uma noite naquela casa onde os assassinos do filme 6 aconteceram e existem estátuas, então fica aquele clima. Será que é uma estátua? Será que é alguém que se passando por uma estátua? Não vou entrar em spoilers ainda, mas ele tem esse clima divertido de você acompanhar de uma maneira diferente de outras franquias de terror, que tudo aquilo é aberto ao público. Então, você trabalha, obviamente, com pequenos laços do passado, com algumas motivações bem rasas para identidade do assassino. Ah, matou meu pai. Ah, não sei o quê. Mas você também trabalha com pessoas que nunca tiveram certa relação com os filmes anteriores, mas querem ser famosos no estilo: ah, até hoje não conseguiram matar a Neve Campbell, então eu vou matar a Neve Campbell, vou ser famoso, vou ser um assassino famoso na mídia. Então assim, ele fica brincando com esse negócio. Então o assassino ele pode ser qualquer desconhecido querendo fama ou alguém com alguma motivação rasa dos filmes anteriores. E todo esse clima teen, descolado, ele faz muito sucesso. E todo o filme ele vem com uma franquia de renovação. E será que engana? Será que não engana? Daqui a pouquinho a gente vai falar especificamente do filme 7 com spoilers e eu vou te dizer o que eu achei, tá? Ele começa bem, depois ele dá uma barrigada, no final você acha que vai ser legal e eu não sei. Daqui a pouquinho a gente conversa com spoilers. Daqui a pouquinho nada, vamos falar de spoilers logo. Amandinha, bota o aviso de spoilers na tela e quem continuar no vídeo daqui por diante é por sua conta e risco. Bom, como eu já expliquei, já dei todo o contexto do que aconteceu nessa volta de Pânico 7, com tudo que rolou nos bastidores aí fora das telas, nós temos realmente uma tentativa de renovação dos protagonistas, embora a Neve Campbell volta no papel de Sidney. Hello, Sidney. Tatum, just get in the car. Hello, Sidney. Muito bem, então a Sidney volta, mas a renovação se dá através da filha dela, porque o assassino neste filme, ele persegue a mãe, persegue a filha, e a filha que a princípio ela é a coitadinha, ela no final das contas mata pessoas, ela tenta ser um pouco badass, como a mãe foi lá atrás no início da franquia. Ela tem um marido que é o
Ah, esqueci, cara, esqueci o nome do marido dela, mas o marido dela, ele é um policial, mas ele toma um tiro no começo do filme, aí você fica com aquela sensação de que ele morreu, e no final do filme você descobre que ele não morreu. Esse filme, pessoas tomam tanto tiros ao longo dessa franquia e não morrem, né? É impressionante, parece que tem superpoder. Mas no fim das contas, você acha que realmente é o Stu, o assassino, mas não é o Stu. Realmente houve um face swap, houve uma utilização de IA. Então não só o Stu aparece, como várias outras pessoas da franquia. Tem um momento flashback ali que é bem interessante, que mostra, né, o assassino usando o rosto de várias pessoas conhecidas da franquia, pessoas que estão até mortas já na franquia, mas é legal, é interessante. Mas o assassino em si, que na verdade é uma assassina, não faz nenhum sentido. É aquela velha história, o filme ele é legal, ele vai construindo mortes, ele constrói aquele clima de tensão. Até em muitos momentos não tem aquelas ações idiotas que todo mundo num filme de terror tem, de não trancar a porta, de sair correndo ao invés de matar, dar aquele último tiro na cabeça para ter certeza de que o assassino tá morto. Até tem algumas ações bem diferentes do convencional, mas no fim das contas a assassina é uma vizinha dela, é uma vizinha da Sidney que tem uma mágoa antiga, e o mais maluco de tudo é que ela tem um filho. Esse filho, ele é assassinado ao longo do filme, porque assim, todo personagem que aparece no filme, você fala, esse pode ser o assassino. E eu até pensei que ele poderia ser o assassino, mas não, ele é morto. Ele é morto pela própria mãe, cara. E isso é perguntado pra ela no final do filme, quando ela revela a identidade. Mas e o seu filho? Ela, ele é um bosta que puxou pro pai. Era isso? Que bosta! Meu Deus do céu, cara, olha o nível do roteiro que a gente tem aqui. Ou seja, é um filme que começa muito bem com aquele Airbnb, depois ele tem umas oscilações e no final, quando revela o assassino, você fala, meu Deus do céu, é isso mesmo que eu tô assistindo? É sério, produção? Mas é isso. Porém, a franquia realmente deu uma renovada, que embora todo mundo fique vivo no final do filme, a própria Neve Campbell como a Courtney Cox, né? Esse filme ele dá todo o rumo de que a nova protagonista vai ser a filha da Neve Campbell, que é a Tatum Evans, que é interpretada pela Isabel May. É uma atriz que eu confesso que eu não conhecia, não fede, não cheira, não tem o carisma da mãe no começo da franquia, mas tudo indica que deve seguir por esse caminho. Eu só acredito que realmente vão renovar essa franquia quando matarem a Sidney e a Gale. Quando as duas morrerem, aí sim eu tenho certeza que a franquia ela deu um passo em evolução. E também, se não fizer sucesso, eles vão rebootar e começar tudo de novo daqui a alguns anos. Pois bem, senhores e senhoritas, e quem mais estiver assistindo, muito obrigado por me acompanhar, muito obrigado por seguir o canal. Curta, compartilhe, deixa aquele like, aquele comentário, me diga aí o que você acha dessa franquia, você ainda assiste a franquia Pânico? Deixe sugestões para novos vídeos e até o próximo. Muito obrigado!